Mais alguma pergunta? Pode o quê? Pode, claro, professor. A professora Júlia vai dar uma palavrinha, só um minuto. Foi colocado aqui essa questão do passeio livre, né? Foi uma cartilha orientativa que virou um decreto municipal. Então passou a virar uma norma, né? Eu acho que, assim, uma vez que vira decreto, é fundamental o papel do poder público em fiscalizar, né? Porque o Brasil tem leis excepcionais em diversas frentes, né? Mas essa frente de fiscalização é muito importante para que a gente efetive, né? Além da conscientização da população. E só voltando numa fala aqui que foi feita, eu queria ressaltar a importância, né, que tem da comunicação com a comunidade surda, né? Então eu me lembrei que em Londres todas, não sei se todas as paradas, mas muitas das paradas têm uma comunicação visual e tátil para os cegos e surdos que comunica, né? Tanto a questão da caminhabilidade, então a um raio de quantos quilômetros você consegue chegar a pé, como o nome do lugar que você está e parâmetros assim. É isso. Próxima pergunta. Tá. Então, ela vai perguntar, depois o rapaz ali, a gente encerra a parte de perguntas. A prefeitura, uma opinião. No Malhado e no centro e também no... Como é o nome desse bairro aqui que é lá? São Miguel. Opinião lá. Esses 3 bairros e aqui no centro, as pessoas vêm para passear e tudo bem, mas as calçadas são tudo quebradas, a comunicação é sempre difícil e tudo quebrado, é muito difícil também. Em outro lugar, como no Malhado, ela já esteve lá e as crianças brincam e às vezes acontece o quê? Porque as pessoas estão sempre com dificuldades e às vezes pode acontecer algum tipo de estupro esse lugar, por causa que lá é um lugar mais afastado da cidade. Também, na outra, sempre tem um horário de... Perto do campo, tem um esgoto público que fede pra caramba lá. Ali no Malhado, naquela parte muita poluição, muita sujeira, as pessoas jogam bola e às vezes pode acontecer algum tipo de acidente e infecção. É isso que eu quero dizer. Porque lembra que aqui no estudo sempre existe uma comunicação difícil. O ouvinte, quando acontece isso, é muito difícil. A falta de comunicação, não tem intérprete para alguns lugares públicos. A comunicação com pessoas é sempre mais difícil. Porque para o ouvinte é para fácil. O grupo, há uma comunicação boa, consegue, mas para o surdo não. Também dentro do ônibus, a mesma coisa. Acontece uma acessibilidade muito pequena, porque é a quantidade. Eu sempre ajo e faço contato com todas as pessoas, mostrando os lugares ou fazendo sinalização de mímicas para as pessoas poderem me ajudar. Muito difícil isso para mim. Parece, desculpa, não consigo entender você e fogem da minha presença. Porque eu não consigo encontrar uma acessibilidade, uma mobilidade muito boa no São Miguel. Eu pego o ônibus, muitas árvores, e eu tenho o desejo de passear, de jogar vôlei, o ônibus e a esquadra. Existem muitas árvores, sim, mas antes aconteceu o seguinte: o homem estava lá tentando organizar aquela situação das árvores da rua, e eu perguntei, por que você não melhoraria isso aqui para haver uma possibilidade de passeio? Mas sempre tudo muito sujo, muitas árvores, o campo visual muito difícil para eles, já que ele usa o visual para fazer se comunicar. Bem pesado. Eu tenho vontade de estar sempre passeando, mas eu estou sempre presa dentro de casa, porque eu não consigo a maioridade. É horrível para mim.
fico o tempo inteiro dentro de casa, não consigo ter mobilidade na rua, já que já se fala de mobilidade, eu vim no centro, porque é muito difícil a comunicação. No centro à noite, pior ainda. As pessoas estão sempre em alguns lugares restritos, comendo ou compartilhando da sua vida social. Lembra daqueles vocês mostraram ali, das ruas, assim, sempre quebradas, e às vezes um outro lugar você consegue a ciclovia para poder correr, se exercitar. É importante isso. Precisa muito na nossa cidade e não tem. Os surdos precisam estar sempre se comunicando, pedalando também. E como é que eu vou me arriscar numa ciclovia ou algum tipo de coisa desse sentido? O surdo é fácil? É fácil para vocês? Não é não. Não é fácil. Não é fácil. Acontece. Ônibus acontece também a mesma coisa. Português, eu não sei português, não consigo enxergar nada. E aí, faz o quê? Para minha mobilidade. Precisa uma coisa bem clara, bem chamativa para que eu possa visualizar e poder pegar o ônibus. Às vezes o ônibus passa direto. É muito difícil a comunicação para mim. E o surdo, não, passa lá. É difícil. Moto também é difícil. Igual, acontece a mesma coisa. Os motoqueiros não respeitam, enfim. Muito obrigado. É que a gente fica sem palavras numa hora dessa. Bom dia a todos. Eu sou o Valério Bonfim, sou agente de trânsito do município de Ilhéus. Estou presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito no estado da Bahia. Chegamos hoje de um congresso nosso lá em Salvador de 3 dias, onde nós discutimos, dentre outras coisas, a questão da mobilidade, do nosso papel enquanto agente para contribuir com isso. Segundo o artigo 9495 do Código de Trânsito, é função nossa também fiscalizar o uso das calçadas e do conjunto via, né? Que não é só pista de rolamento, como bem o colega Marcelo falou, que a gente comumente, inclusive a gente, tem dificuldade de entender, que é passeio, calçada e via e pista de rolamento. E houve uma discussão muito grande, os colegas não entendem como o trabalho, acham que é mais um trabalho, mais uma atribuição. E tem um problema muito maior, que nos municípios existem os códigos de postura, que o nosso, do município de Ilhéus, é de 3 de agosto de 74 e nunca foi reformulado, tem 44 anos, só tem um dia a mais de vida do que eu, por isso que eu lembro. E lá a atribuição de fiscalizar as calçadas é do fiscal de postura, que hoje está numa outra secretaria. E aí fica naquela coisa, quando um vai fiscalizar, o outro acha que não deve, enfim. Não existe uma conversa entre as secretarias para que faça uma fiscalização eficiente, né? Para que não deixe que as calçadas virem o que a gente está vendo aí hoje. Existem, então, 2 legislações, uma federal e uma municipal, mas que não é, fiscalizada por ninguém. Na verdade, pedir desculpas, porque não é uma pergunta, eu só queria fazer algumas contribuições. Eu ouvi ali, depois da fala de Marcelo, e quando iniciou a professora, algumas pessoas falando, mas o projeto é muito bonitinho, mas não tem dinheiro. Eu acabei de mostrar Socorro ali, o Departamento Nacional de Trânsito divulgou que existem 271 milhões de reais disponíveis aos municípios e que eles não acessam, que são as multas que a gente chama de RENAINF, que é o Registro Nacional de Infratores. São aquelas multas aplicadas pelo Estado de placas de veículos de outros estados. Então, o município de Ilhéus até tem recebido. Nosso caso aqui não é o caso específico. Mas vejam que tem 271 milhões de reais que as cidades não acessam e está no Ministério das Cidades para a mobilidade urbana, né? A preocupação nossa da Sutran com a mobilidade já vem de um tempo, depois da aquisição de Gilson Pedro pelo município, e o apoio de Socorro, que está sempre lá com a gente intensificou essa discussão. Nós já incluímos no projeto de autarquia que está aqui nessa casa o M de mobilidade, a Sutran era com N, não sei se alguém do português vai nos crucificar, né, Socorro, mas a Sutran agora é Superintendência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade.
Então a gente já tem essa preocupação, já tem alguns projetos andando. Hoje à tarde, o nosso diretor Gilson Pedro vai estar editando uma portaria, criando uma comissão para discutir o plano municipal de mobilidade. Nessa portaria a gente ainda não pode nominar os externos, mas estou conversando com ele, com o Socorro, na questão das universidades. A gente coloca lá universidades e depois oficiá-las para que elas venham fazer parte. Socorro provocando o secretário da pasta, ele já tomou as medidas para reativar o Conselho das Cidades. O Concidades está desativado há 5 ou quase 6 anos. O governo passado não quis ativar porque o Conselho é deliberativo, só por isso que ele não quis fazer funcionar. E, infelizmente, assim, a gente tem muita coisa a fazer, mas pouco efetivamente feito, né? Na fala do Marcelo me chamou a atenção uma outra coisa, que no Brasil é muito comum, a síndrome do Marco Zero. Tudo começou comigo. Então, ele falou lá do projeto de 20 anos de mobilidade, que passou governos e continuou, mas no Brasil, especificamente na Bahia, em Ilhéus, quando alguém entra no governo, ele quer apagar a imagem do outro, ainda que o projeto seja excelente, né? Então, essa questão do síndrome do Marco Zero atrapalha sobremaneira. E a gente precisa ver formas de ver como burlar isso. Eu, assistindo ontem o GNT, tem um programa Cidades e Soluções, ele está tratando de mobilidade a semana inteira. Já teve um programa com o Jaime Ler, né? Ontem estava falando de co-living, co-working, né? Depois alguém que sabe melhor aí explica o que é. Eu gostei da ideia, é mais ou menos a ideia que está se tratando aqui. É em relação à morada, à residência, ao trabalho, mas é também a discussão geral maior de mobilidade. A fala de Marcelo também tem a ideia de tirar carros do centro cobrando-se uma taxa. Quando o governo foi apresentado ao governo pelas empresas de ônibus aqui, o esboço do projeto de mobilidade, né, com estações e tal, que ainda está em discussão, eu coloquei para o prefeito a necessidade de se criar a zona vermelha